O som aí tá bom? Que bom. Efésios capítulo 5, a carta de Paulo à igreja de Éfeso, na verdade, é um manual relacional. Desde o capítulo 1 até o capítulo de número 5, capítulo de número 6, é um manual relacional. Por quê? Porque praticamente fala do relacionamento amoroso representado ou representando o relacionamento de Jesus com a sua igreja. Quando você lê o versículo de número 22 de Efésios 5, Paulo fala: vós mulheres, esse é o texto que nós homens mais gostamos na Bíblia. Vós mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Amém, irmãs? Só os homens disseram amém. Aí uma irmã diz: mas pastor, não é fácil ser submissa a homem. Mas eu digo, mas não é para ser submissa a homem, é para ser submissa à Bíblia. A Bíblia que está mandando. Mas aí, por que que as mulheres têm dificuldade de terem submissão ao homem? Porque a palavra submissão quer dizer debaixo de uma missão. É que tem homens que a mulher olha para ele e não vê nenhuma missão. Aí como que vai ter submissão? O cara está a lá Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Mulher não sabe o que ele quer da vida, não sabe onde ele quer chegar, não sabe o que ele quer ter, não sabe nem quem ele quer ser. Aí as irmãs reclamam: mas pastor, é um desafio se submeter ao homem. Verdade. Mas ali está dizendo: sede submissas a vossos maridos, vírgula, como ao Senhor. Ou seja, Jesus não recebe sua submissão se isso não for um reflexo da sua submissão ao seu marido. Aí eu disse para a irmã que me questionou: então vamos trocar? Vamos trocar o versículo 22 pelo versículo 25? Ela disse: o que diz no versículo 25, pastor Jean? Eu disse: no versículo 25 diz: vós maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e morreu por ela. Aí eu perguntei: qual que é mais fácil? Se submeter ou morrer? Ela disse: não, eu prefiro submeter. Eu disse: então, a Bíblia está nos mandando morrer pela nossa esposa. Aqui não está falando, irmão, de anulação. Está falando de sacrifício. Então eu construo a minha esposa na medida do meu sacrifício. E a minha esposa constrói o seu marido na medida da sua submissão. Amém? Aí quando chega no versículo 31, Paulo diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Aqui Paulo está deixando uma deixa de 3 verbos, que é a tríade do relacionamento. 3 verbos. Primeiro, deixar. Segundo, unir, união. Unir. E terceiro, ser. Ele diz: deixará o homem pai e mãe. Por que ele fala isso para os homens? Porque a mulher não é fácil. A mulher tem uma ligação mais emotiva com a mãe, com a família. E aqui não está falando de você abandonar seus pais. Está falando de você deixar no sentido de cortar o cordão umbilical. Não é no sentido de abandono. Então deixará o que, pastor? De preferência, geograficamente, ou seja, não more com seus pais. Porque é uma delícia morar com os pais. O inferno é morar com os sogros. Amém? Também é no sentido financeiro. Porque tem gente que casa, irmão, mas não se prepara financeiramente. Aí fica todo mês lá pedindo dinheiro para os pais, se submetendo as exigências dos pais, o sogro. Então é deixar no sentido geográfico e financeiro, e principalmente no sentido emocional. Eu e minha esposa já passamos por crises financeiras terríveis. Quando nós fomos morar em Florianópolis, por exemplo, nós passamos crises financeiras horríveis. E quando a gente vinha visitar os nossos pais, a mãe dela perguntava: como é que você está, meu amor? Ela disse: é só vitória, mãe. É só manto. Tadinha, irmão. Nem vou falar do que a gente passou lá em Florianópolis. Passamos na máquina de moer carne. E foi essa máquina de moer carne que moeu a carne, irmão, e deixou a gente viver no espírito, na dependência de Deus. E quantas vezes eu quero começar, achar que já está tudo bem, já botar a mão para fora do carro, Deus diz: olha o Florianópolis.
Olha o ciclo, ele pode... Não aprendeu? Então, todo o nosso passado, que o diabo quer transformar em opressor, Deus quer transformar em professor. Amém? Então ele diz, deixará. Primeiro o verbo deixar, diga comigo, deixar. Segundo o verbo unir, porque não adianta deixar, mas ficar sozinha, tem que se unir. Então a base do casamento é união, irmãos. Tem casal, eu costumo brincar que tem casal que é tipo andorinha. Se une no verão da prosperidade, mas se abandonam no inverno da adversidade. Só sabe viver os momentos bons. Só sabe curtir a prosperidade, mas não sabe curtir a aprovação. É a síndrome da mulher de Jó. Enquanto o cara é um homem mais rico do Oriente, poderoso Deus. Aí Deus resolve provar o marido, amaldiçoa a Deus. Então tem gente que não tem estrutura, irmão, para viver cada fase da sua vida. Então tem que se unir. A palavra união, irmãos, na etimologia hebraica, quer dizer comer pão juntos. Ou seja, sentar na mesa mesmo para conversar, para trocar ideia, e é na mesa que a nossa visão se amplia. Amém? Quando Jesus queria instruir os discípulos, ele caminhava pelo caminho com eles. Mas quando Jesus queria que os olhos deles se abrissem, ele sentava com eles na mesa. Amém? Então a mesa, se você não leu o livro da recém-falecida David Teios, que eu dizia David Titus, Experiência da Mesa, leia esse livro. Unir-se-á e serão. Aqui está o terceiro verbo de um relacionamento saudável, de um relacionamento brutal, um relacionamento consistente, consciente e eficiente. O que, pastor? Ser. Porque hoje as pessoas estão sacrificando o ser em detrimento do ter. Estão mais preocupadas em ter do que em ser. Aí eles constroem uma linda casa, mas não edificam um belo lar. E na primeira luta que vem, tem como trocar as lâmpadas, botar uma outra corzinha? O pessoal já fala mal da igreja. Passar na frente e ver luz vermelha, daí nós temos... Aí eles vão parar para ouvir, tem cabaré essa noite. O pessoal, irmão, vai por mim. Não podemos deixar nem um furinho. Vamos lá, vamos voltar aqui para a palestra. Para a palavra. Então, nós precisamos, irmãos, colocar o ser acima do ter. Porque quando você coloca o ser acima do ter, mesmo que você passa por momentos sem ter, isso não muda quem você é. E quando você começar a ter, isso também não vai te embriagar. Quando você não ter, não vai te parar. Quando você ter, não vai te embriagar. Amém? Vamos lá. Então Paulo ele fala a respeito disto, e no versículo de número 32, diz assim: esse é um mistério profundo. O que é um mistério, pastor? Aquilo que não se entende pela compreensão humana. Isto é um mistério profundo. Aí Paulo explica, eu refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Paulo está dizendo, você precisa entender a dimensão espiritual de que um casamento não é apenas uma junção de dois corpos. O casamento é uma conexão de duas pessoas divergentes para um propósito convergente. Qual é esse propósito convergente, pastor? Revelar o Cristo e a igreja através do casamento. Por isso, a mulher se submete e o marido morre. O marido morre e a mulher se submete. O marido renuncia e a mulher obedece. Olha aqui para mim. Existem duas coisas que o diabo quer. Primeiro, que o casamento não seja uma igreja. Grave isso, se você puder, escreve aí, bota aí no teu Instagram, bota essa frase aí, muda uma vírgula e diz que é sua. Diga assim, tem duas coisas que o diabo quer. Primeira, que o casamento não seja igreja. Que o meu lar não seja uma igreja. Que a minha casa não seja uma igreja. E segunda coisa que o diabo quer, é que a igreja não seja uma família. Porque a partir do momento que a igreja não for uma família, se tornará apenas um lugar para frequentar, e não uma família para pertencer.
Não tem nenhum problema em frequentar um lugar. O problema é que eu não tenho comprometimento com esse lugar. O problema é que eu não tenho, quando eu vou procurar esse lugar, eu vou pelas minhas necessidades, e não por um propósito profundo. Quando eu começo a ver o meu casamento como uma igreja, começo a ver a minha igreja como uma família, irmão, eu ultrapasso a barreira da ignorância e começo a entender o mundo espiritual. Aí então eu começo a entender o porquê de tantos ataques de Satanás contra o meu e o seu casamento. Porque é a única instituição na terra que representa a relação de Deus com os homens, de Cristo com a igreja. Quem está me entendendo aqui? Amém? Versículo 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Paulo fala de amor e de respeito. Por quê? Porque o homem tem dificuldade de amar e a mulher tem dificuldade de respeitar. Principalmente nessa era feminista. Pastor, o que dá tanta força ao atual feminismo? O machismo de antes. O feminismo é um machismo de saia. É só uma versão, uma configuração de uma descompensação ideológica. É uma pauta ideológica. Tanto o machismo quanto o feminismo. E atrapalha o casamento. Porque há abuso de poder, há abuso de autoridade. A mulher vai ficar casada só enquanto ela depende financeiramente do marido. O casamento vai estar bom só enquanto a mulher não ganhar o dobro do marido. Porque ainda não entenderam o que é a igreja. Não entenderam que eu e a minha esposa, eu não ganho X e ela ganha Y. Não, eu e ela ganhamos Z. É a mesma renda. Se lá na sua casa você ganha, você faz o que você quiser com o seu dinheiro, e o seu marido faz o que ele quiser com o seu dinheiro, já começou aí o problema. Já começou aí o erro. Os dois têm que colocar a sua renda no mesmo pacote, no mesmo bolo, pagando as necessidades, suprindo as necessidades e pagando as despesas do casamento. Amém? Então muitos casamentos terminam não porque falta amor. Aliás, muitos relacionamentos terminam não porque falta amor, mas é porque falta respeito. Um filho ama o pai, mas a partir do momento que ele não respeitar o seu pai, o relacionamento vai colidir. Vai entrar em choque, vai haver uma ruptura relacional. Ou seja, o filho vai ser convidado a se retirar, por falta do respeito. Então hoje eu vou estar falando sobre do que o meu casamento precisa. Você pode olhar para o seu cônjuge aí, no olho dele, na baga do olho, dizer assim, o que o nosso casamento precisa, amor? Primeira coisa que eu quero que você entenda, irmão, que eu vou estar falando de prioridade, não de carência. Segunda coisa que eu quero que você entenda é que Deus não une pessoas, Deus une propósito. Só fala em todo casamento. O que une as pessoas é a carência. É a carência. Só que a carência é extremamente exigente. Uma pessoa carente, ela quer criar o seu cônjuge à sua imagem e semelhança. E aí não dá certo. Aí eu acho muita graça quando as pessoas vêm no nosso gabinete e dizem, pastor, eu e ela não dá mais certo. Eu digo, por quê? Nós somos diferentes. Eu digo, resolvi o problema. Casa com homem você, e você, irmã, casa com mulher. Vai ser 2 TPM no mesmo mês. 2 oscilação hormonal e crise existencial. Aí vai ver o que é bom para tosse. Mas vamos lá. Então, diga comigo, do que? Quem almoçou, diga eu. Diga, do que meu casamento mais precisa. Primeira coisa que o seu casamento precisa, que o meu casamento precisa, que o nosso casamento precisa, é de ser abençoado. Nós precisamos aprender a verbalizar bênçãos sobre o nosso casamento. Quando eu falo sobre um assunto, eu potencializo aquilo que é o cerne daquele assunto. Então, se eu foco no defeito e fico o tempo todo falando do defeito, eu vou potencializar esse defeito.
e vou estar automaticamente amaldiçoando. Quando você vê a história de Davi na Bíblia, Saul chama Golias de gigante, os irmãos de Davi chamam Golias de gigante, os israelitas chamam Golias de gigante, Davi chama Golias de incircunciso. Porque a forma como você chama o seu inimigo, o potencializa, maximiza o poder dele. Então existem muitas pessoas dando muito poder a Satanás através da comunicação, através da verbalização de palavras malditas. Então vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 43, a Bíblia diz assim: então todo o povo se retirou para a sua casa, e voltou Davi para abençoar a sua casa. Irmão, se tinha algo que Davi gostava de fazer, era abençoar a sua casa. E nós homens precisamos fazer isto. Precisamos desenvolver esse hábito, abençoar a nossa esposa, abençoar a nossa casa, abençoar os nossos filhos, abençoar. Quando você lê 2 Samuel capítulo 6, a partir do versículo 20, a Bíblia diz que depois que Davi bailou, a Bíblia diz que ele bailou, ele dançou, fez um baile gospel para Deus, quando estavam trazendo a arca para Jerusalém. E a Bíblia diz que a Mical estava na janela assim, observando. Enquanto o marido adorava, a mulher observava. Então na igreja tem aqueles que observam e aqueles que absorvem. Os que absorvem são os adoradores. Os que observam são os críticos, os analisadores, os avaliadores. E aí a Bíblia diz que quando Davi volta para casa, a Mical diz: muito bonito, o rei de Israel dançando, parecendo assim um vagabundo. Por causa desta palavra maldita da esposa, porque quando você lê 2 Samuel 6:20, o Davi voltou para abençoar a sua casa, por causa dessa palavra, Davi olhou para a esposa e disse assim: ó, eu não sou um vagabundo, Deus me escolheu no lugar do teu pai, já botou a família no meio. E a Bíblia diz que depois dali, a Mical não teve filhos. Ou seja, aquela discussão, aquela ofensa, Sangalete, gerou o quê? Gerou uma doença no útero de Mical. E Mical, aquilo gerou uma esterilidade. Olha aqui para mim, gente. Pegue isso no seu espírito. Existem casais que Deus quer abençoar na saúde, existem casais que Deus quer abençoar no financeiro, mas por causa das ofensas um do outro, na hora da discussão, na hora que o calor, a discussão está acalorada, né? Eu vi a Cátia e o Luciano dizer que a discussão, irmãos, é igual uma panela de pressão. Tem momento que você vai ter que desligar, vai ter que baixar o fogo, porque senão vai explodir. E aí, isso aconteceu no versículo 6 do 2 Samuel capítulo. Isso aconteceu no capítulo 6 de 2 Samuel. 5 capítulos depois, ou seja, no capítulo 11, o Davi olha a Batseba tomando banho, chama ela e acaba traindo a Mical com a Batseba. Olha o que isso gerou. Olha que porta isto abriu. Uma discussão com ofensas. Você sabe o que é uma verdadeira discussão? Uma verdadeira discussão não é um dos dois sair com a razão, irmãos. Escreve aí. Uma verdadeira discussão é quando nenhum dos dois fica machucado. É quando nenhum dos dois fica ferido. É quando nenhum dos dois fica traumatizado nas suas emoções. Então, primeira coisa, o que o meu casamento precisa? Que eu abençoe. Amém? A partir de hoje, abençoe seu casamento. Abençoe seu marido. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26, diz: não porás, pois, a abominação na tua casa. Olha aqui, irmãos, a Bíblia diz que a maldição não vem sem causa. Quem aqui assistia filme de vampirinho, assim, que o vampiro, os filmes de antigamente, o vampiro, ele só podia entrar na casa se alguém convidasse da casa. Uma vez eu vi um filme de um menino que morria de medo de vampiro,
E a mãe dele começou a namorar com o vizinho que era vampiro. E ele morria de medo que a mãe convidasse o vizinho. Essa cena ficou, e a maldição não é diferente. A maldição, ela não entra na nossa casa, a abominação não entra, a não ser que um dos membros da casa, a não ser que um dos cônjuges traga para dentro de casa. E hoje existem 2 portais, assim, facinhos, que têm dado acesso a muitas maldições, a muitas abominações dentro da nossa casa. Uma é a TV, e a outra é o celular. São portais de maldição. Quando você lê o Salmo de número 101, acho que no versículo 2, que o Davi diz assim: eu andarei na minha casa com sinceridade e portar-me-ei de forma reta no caminho reto. Mas quando chega no versículo 3, o Davi diz assim, eu não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Porque os olhos são as janelas do corpo. E nós, homens, nós somos excitados por aquilo que a gente vê. A mulher é excitada por aquilo que ela ouve. Eu estou falando de psicologia sexual, irmão. Não é conjectura pastoral. A mulher é excitada pelo que ela ouve, graças a Deus, né, irmão? Porque se fosse pelo que ela vê, misericórdia. Quando ela vê o quadradinho tomando banho sem bunda, assim. Mas é pelo que ela ouve. Até um ponto, né? Ela sabe discernir entre o tiririca e o... pensou aí, irmã? Não vou falar. Olha só. Mas o homem é excitado por aquilo que ele vê. E hoje, o Instagram, através da pornografia branca, tem desconfigurado a santidade de muitos homens. E é tudo que o diabo quer, irmão. Que você não traia, que eu não traia fisicamente a minha esposa. Porque a partir do momento que eu trair, eu vou me arrepender. Agora, enquanto eu estiver só no Instagram, irmão, eu vou racionalizar e pensar, mas tem muita gente pior do que eu. E aí a gente fica igual aqueles cachorrinhos na frente de uma assadeira de galinha, só sentindo o cheiro e se lambendo, mas não vai comer. Pegou ou não? Não vai saciar a fome. E aí o que o diabo quer? Que nós façamos papéis de otários. Porque você não atira em ninguém, mas está sempre armado. Está sempre deixando a impressão digital na arma, mas não atirou em ninguém. E fica perdendo tempo. Até o momento que você diga, chega, Satanás. Eu vou santificar a minha vida. E eu vou trazer vida para o meu casamento. Eu vou parar de acessar pornografia, porque a partir do momento que eu acesso pornografia, mesmo que seja uma pornografia branca e não explícita, eu começo a comparar a minha esposa, que é uma dona de casa, que tem dificuldade para ir na academia, com as profissionais da beleza e do sexo. E todo aquele que compara, compete. E daqui a pouco o marido vai querer transformar a esposa numa realizadora de fantasias. Se você quer uma mulher que satisfaça, que faça para você todas as suas fantasias, casa com uma costureira de escola de samba. Ela vai fazer tudo quanto é fantasia. Mas se a sua mulher ela quer ser santa, a sua mulher quer ser diferente, se a sua mulher quer ser cheia do Espírito Santo, honre isso. E isso vai trazer vida e felicidade plena para o seu casamento, em nome de Jesus. Obrigado pelo seu amém tão empolgante. Então, querido, há um texto em Números, capítulo 14, versículo 33, que diz o seguinte: os vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, pastorearão, futuro, e levarão sobre si as vossas infidelidades. Olha o que Deus está falando aqui para o povo, para o seu povo. Deus está dizendo assim, pais, porque vocês foram infiéis, tanto a mim, quanto aos seus cônjuges, isso vai ocasionar na vida dos seus filhos, uma maldição geracional, e os seus filhos vão pastorear no deserto.
Às vezes nós somos, pastor, mas se eu for infiel, Deus me perdoa? 490 vezes por dia, 70 vezes 7. Seu cônjuge perdoa, se te ama de verdade e vê como um deslize e não como um hábito de mau caráter. Mas a consequência fica e vai redundar na vida de quem? Dos nossos filhos. O texto está dizendo que existem hoje muitos filhos que estão pastoreando no deserto, que estão tendo a sua vida num deserto. Por quê? Por causa do efeito colateral da infidelidade dos pais. Então, irmão, pelo amor de Deus, Deus te trouxe aqui nessa noite e Ele está me usando como profeta para a sua vida, para que você resolva se ressignificar, para que você resolva se reposicionar e para que você resolva acessar todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para a sua igreja, para a sua cidade, para a sua nação, em nome de Jesus. Amém? Então diga eu, bota a mão na sua cabeçona e diga eu, a partir de hoje, me tornarei um agente de bênção para o meu casamento, para a minha casa e para a minha família, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 32, Jacó tem uma luta com o anjo, e diz assim: eu não vou te largar se tu não me abençoares. O anjo diz: show de bola, eu gosto, Deus gosta de gente assim, decidida, não, eu só vou parar enquanto não me abençoar, eu vou continuar batendo, eu vou continuar insistindo. A Bíblia diz: batei e abri-se-vos-á, busqueis e achareis. Quem procura, encontra. Deus gosta dessa persistência, porque a persistência é a inteligência com consciência. Agora, olha o que aconteceu. No versículo de número 26, o Jacó disse: não te deixarei se tu não me abençoares. Versículo 29, e abençoou ali. Diga glória a Deus. Versículo 31 diz como é que o Jacó saiu abençoado. Porque a Bíblia diz que o anjo tocou na juntura da coxa de Jacó. Na juntura da coxa. Alguns dizem que na etimologia hebraica quer dizer no tendão de Aquiles, que é o ponto de equilíbrio do corpo. Ou seja, qual foi a forma de Deus abençoar Jacó? Deixando ele mais lento. Por quê? Porque o Jacó era o tipo de pessoa que queria tudo para ontem. Jacó era o tipo de pessoa que queria a bênção, dando o jeitinho brasileiro. Irmão, não queira acessar lugares e coisas antes do tempo, querido. Porque o apressado come cru. Então, a Bíblia diz o quê? Que Jacó saiu mais lento. Quando você lê o capítulo 28 de Gênesis, Deus deu um sonho para Jacó, e nesse sonho mostrou o elevador, amém? O que mostrou? Quem é que gosta de subir escada aqui? Eu estou para alugar um apartamento, a minha esposa já disse: eu não quero sem elevador. Eu disse: quem te viu morando na rua da favela do Uca, né, irmã? Mas subir escada é chato. Você sua, você vem para um culto de casais, quando chegar no carro já está toda suada. Quando vai fazer compra, então, você sai do mercado com 15 quilos, chega com 40 nas mãos lá em cima. Então Deus mostra para Jacó o quê? Um remédio de tratamento para Jacó. Por quê? Jacó era ligeiro demais. Então, querido, se você é ligeiro... nós atendemos um casal essa semana, e a pastora, e essa pessoa, eu fui professor no ITQ, não sei nem se ela está aqui, eu fui professor do ITQ, no tempo que deu aula para a Josi, estava junto também, amigo do Juliano. Depois eu quero te passar para ele que é na tua cela. E o cara está afastado da igreja faz mais ou menos uns 5 anos. 68 anos, acho que infartou faz 1 ano. Jogava futebol 5 vezes por semana. Infartou. Aí hoje não joga mais. E eu disse: tu conseguiu realmente? Ele disse: o quê? Tu conseguiu sobreviver a um infarto numa época de pandemia e não voltar para Jesus? Como, doido?
Então, Deus permitiu esse infarto para quê? Você sabe o que é depressão? É uma placa sinalizadora dizendo para você: você está numa rodovia e de repente você olha ali, depressão a 500 metros. O que aquela placa está falando para você? Diminua a velocidade, irmão. Tu não é o Iron Man, teu carro não é uma nave espacial, você não vai voar. Então, se você não diminuir a velocidade, você vai capotar e vai perder a sua vida. Então, pastor, como é que eu abençoo a minha família? Deixando Deus trabalhar contigo no processo que Ele sabe que tu precisa para usar como mola propulsora para você voltar para aquilo que Ele quer fazer através de você e em você. Quem está me entendendo aqui, diga eu. Então Ele vai fazer o que tiver que fazer. Se tiver que te parar, Ele vai te parar, irmão. Então, antes que Ele te pare, diminua a velocidade para você desfrutar a bênção de Deus. Amém? Segunda coisa que o meu casamento precisa. O meu casamento, ele precisa que eu renuncie por ele. Porque as pessoas renunciam quando vão fazer uma faculdade, as pessoas renunciam quando querem realizar um sonho profissional, as pessoas renunciam para tudo. Mas quando o assunto é casamento, tem dificuldade. Então a base do bom relacionamento é a renúncia. Jesus falou em Lucas 9:23, todo aquele que quiser ser meu discípulo, ou seja, olha aqui para mim, todo aquele que quiser aprender alguma coisa, matéria número 1, renúncia. E renúncia não é anulação, irmão, não é você se anular. Renúncia não é você diminuir para caber na cabeça de medíocres. Renúncia é você estabelecer prioridade, é você colocar o seu casamento em primeiro plano, amém? Olha aqui para mim, gente, o primeiro plano da sua vida não é seu filho. Esse moleque, essa mulher que está dormindo no meio de vocês aí, irmão, pelo amor de Deus, está dormindo no quarto de vocês, isso é coisa do Satanás. Isso não é cuidado, não, isso aí é amor descompensado, isso aí é exagero. Casal tem que dormir só os dois no quarto, só os dois, a não ser que seja muito bebezinho que não entende. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 4, venerado seja entre todos o matrimônio. A Bíblia só manda venerar duas coisas, Deus e o casamento. Venerado seja entre todos o casamento. O que é venerado, pastor? É colocado em primeiro plano. Você sabe por que a igreja deu certo? Porque quando os meus filhos começaram a despirocar na fase da aborrecência e da transição, o meu casamento foi base. Minha esposa nunca colocou meus filhos antes de mim, eu nunca coloquei ela antes dos meus filhos antes dela. Meus filhos não desrespeitam a minha esposa na minha frente, e nem na minha ausência. Esse olhar aí, irmão, eu gosto disso. Aí aquele período que elas amavam a mãe e odiavam o pai, porque o pai era o não, eu era o Zé não. Pai, deixa? Não. Ah, mas posso? Não. Mãe, posso? O que teu pai falou? Tu sabe o que o pai falou. Quer criar um delinquente? Quer criar um marmanjo que vai ficar morando contigo 40 anos e tomando dedeirinha? Não diga não. Deixa o seu filho fazer tudo o que ele quer. Pais que não dizem não para os filhos é porque nunca leram a Bíblia, irmão. Há 8.226 versículos contendo a palavra não. 70% dos 10 mandamentos é não. 7 dos 10 é não. Não é um não para privação. É um não para proteção, irmão, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. E todos aqueles meus filhos que um dia me odiaram na fase da adolescência, aí o pai quer ser o amigo, fala, daí amigão, você não é amigo do seu filho, você é pai. O amigão do seu filho vai tratar ele pela marca do tênis que ele usa, você não, irmão. Esses meus filhos que me odiaram na adolescência, na aborrecência, todos os três, quando eu casar, eu quero ter o casamento igual ao do meu pai e da minha mãe.
Dá para você dar glória a Deus? Se você não der, eu dou. E é isso que importa. Seus filhos não têm que gostar de você. Os seus filhos têm que ver você e o seu marido como exemplo para eles. Como modelo de casamento, como modelo de família, como modelo de adorador a Deus. Pessoa que não coloca eles acima de Deus. Um dia, conversando com um pai, que me disse que foi levar a filha no baile da formatura às 10 e foi buscar às 5 da manhã. Uma filha, pai e filha evangélicos. E eu disse, você errou. Você cometeu um grande erro. Mas pastor, eu não quero que ela se revolte com a igreja. Tem pais que mordem essa isca. Você dê para os meus filhos, adolescentes, para eles não se revoltarem com a igreja. Interessante que para o colégio daí você os obriga a ir. E essa menina casou no mundão e está até hoje sem voltar para a igreja. Então, os filhos vão fazer escolha, mas não seja conivente com essas escolhas. Proteja seus filhos. Abençoe sua família. Abençoe seu casamento. Não ceda para o diabo. Porque lá na frente, hoje você evita um sofrimentozinho, mas lá na frente o boleto chega com juros e correção monetária. Então é renúncia, irmão. Diga comigo, renúncia. Então, Jesus, ele não quer ferir o nosso orgulho, ele quer matar o nosso orgulho. E para isso ele tem que renunciar. Então sinta a dor da renúncia hoje, ou a dor do arrependimento amanhã. É você que escolhe. Ou pagamos o preço hoje, ou pagaremos os juros amanhã. Somos nós quem escolhemos. Então é melhor sentir a dor da renúncia hoje. E agradar o coração de Deus. Amém ou não amém? Pastor, terceiro lugar, como que eu faço? O que meu casamento mais precisa? Proteção. Proteja seu casamento. Onde estava Adão quando Eva foi tentada? Fala para mim, irmão. Onde que aquele cabeção estava quando ele expôs a sua esposa a um diálogo com a serpente? A ordem que Deus deu foi para ele. É por isso que quando Deus vem para o encontro com ele, Deus não pergunta, Adão, o que você fez? Deus pergunta, onde ele está? Gênesis 3:9, Adão, onde você está? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Sabia, o Adão é quem não sabia. Porque se eu não sei onde Deus me colocou, irmão, eu não vou dar a resposta correta para esse ambiente. E o boleto chega, o boleto é geracional. Adão não protegeu a sua esposa quando ela estava sendo tentada pela serpente, no capítulo 3. No capítulo 4, Adão não protegeu o seu filho caçula Abel da ira do seu irmão Caim. Também não protegeu. E aí, olha, no capítulo 3, versículo 9, Deus pergunta para o Adão, onde você está? No capítulo 4, também no versículo 9, Deus pergunta para o Caim, onde é que está o teu irmão? Sabe por quê? Porque quando os pais não sabem onde eles estão, os nossos filhos não vão querer saber onde estão os irmãos deles. Que nós possamos proteger a nossa casa. Proteja a sua casa. Você é o único. Deus colocou o marido para estabelecer 3 P's no seu casamento. O primeiro P é proteção. O segundo P é provisão. E o terceiro P é pastoreio. Eu preguei aqui para os seus maridos. Sexta-feira da semana passada. Eu não sou pastor da sua esposa e não sou pastor dos seus filhos. Eu sou teu pastor. Por isso que a Bíblia fala, a mulher não entendeu alguma coisa na igreja, pergunta para o seu marido em casa. Quem tem que teologizar a esposa é o marido. Eu não estou dizendo que você tem que ser o Billy Graham. Tem gente que não consegue ser nem o Billy Grilo, quanto mais o Billy Graham. Não é isso que eu estou dizendo, não estou dizendo que você tem que ser o Hernandes Dias Lopes.
Não estou dizendo que você tem que entender. Tem casais aqui, a Elô e o Dinei, eu usei ele como exemplo. O ministério do ensino é da Elô. O Dinei é só um bateristinho, irmão. O ministério do Dinei é louvor. O dela é ministração. Mas o que Paulo está dizendo é, se a Elô tiver dúvida sobre o que vai fazer bem ou mal para a alma dela, pergunte para o seu marido. Por quê? Porque ninguém quer o maior cuidado dela que o seu próprio marido. E eu disse, eu não sou pastor dos seus filhos, você pastoreia seus filhos. E eu citei Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, quando Deus disse, as palavras que hoje eu te ordeno, tu intimarás a teus filhos, falando desta palavra pelo caminho, quando te deitar, quando levantar com eles, é você. Amém? Então, irmão, está na hora de nós homens, será que nós vamos ter que passar pela machonaria do pastor Anderson Silva? Para entender que ser mais macho não é ser machista e nem machucar. Ser mais macho, irmão, é nós sermos mais protetores. Dá uma olhadinha, irmão, como é que está as fotos da tua esposa lá nas redes sociais. Ensina para a tua esposa que só 2 homens na vida podem olhar a bunda dela, só 2. Você e o ginecologista dela. Só. Mais ninguém. Nenhum outro homem. E nem seu filho, se já tiver pelinho no bigode, nem seu filho tem direito de olhar para a bunda da sua esposa. Só você e o ginecologista. Proteja a sua esposa. Proteja seu casamento. Proteja a sua família, em nome de Jesus. Proteja do seu passado. Ensina a sua esposa a parar de olhar para trás. Hoje a depressão, ela tem sido algo assim profundo na vida das mulheres. Porque as mulheres têm uma facilidade muito grande de ficar presa ao passado. E por isso que as mulheres são mais depressivas que os homens. Quando você lê o capítulo 19 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus manda Ló sair de Sodoma, e de repente, essa historinha é contada assim, nas escolinhas já da igreja, né? De repente aquela mulher faz o quê? Olha para onde? Para cima. O que ela faz? E ela se tornou o quê? Quem está do lado de uma mulher aí? Eu vou aproveitar que eu estou longe da minha. Falei para a tua, se levar o beliscão, azar é seu. Diga assim, toda mulher. Fala aí, irmão, tu não é macho? Vamos lá, fala, toda mulher que vive olhando para trás, fica salgada demais. Hashtag, chata demais. Vira estátua, vive mumificada, porque fica o tempo todo olhando para trás. O tempo todo remoendo os seus traumas. Já passou por psicólogo, psiquiatra, já passou por psicanalista, coach, pastor, padre, pai de santo. Não tem nada que resolve. Então tome cuidado para você não virar uma estátua de sal, salgado demais. Pastor, quem são as pessoas salgadas demais? Aquelas chatas demais, exigentes demais, cobra demais, perfeccionista demais. A Bíblia não manda a gente ser perfeccionista, a Bíblia manda a gente ser perfeito. Porque na perfeição, a métrica é Deus. No perfeccionismo, a métrica sou eu. Eu sou o modelo. O perfeccionista quer que as pessoas sejam como ele é, como ele quer, como ele gosta, como ele acha, como ele pensa. Amém? O perfeito não, irmão. Mesmo sendo perfeito e te dando um modelo, Ele permite que você seja do seu jeito, que você faça, aprenda errando. Ele permite. A perfeição é leve. A perfeição, irmão, é só um modelo para a gente tentar acessar. Não é uma cobrança. Não é uma chatice. A Bíblia diz que é melhor morar numa casa com goteira do que com uma mulher rixosa.
Sabe o que é uma mulher rixosa? Mulher que fica relinchando o dia inteiro. O Salomão chamou a Sulamita de éguas de Faraó. Tem mulher que é igual a égua de Faraó, irmão, o dia todo relinchando, reclamando, gritando. Irmão, pelo amor de Deus, ele vai te trocar por uma mais feia do que você, acredite. Mas vai ter paz. Tem mulher, irmão, que quando morre, não é ela que vai em paz, é o marido que fica em paz. O marido já chora assim, ó. Glória a Deus. Teve uma mulher, irmão, que ela morreu, um dia depois, o marido morreu também. E ela estava lá no céu, ela soube que o marido tinha morrido, estava lá no céu procurando, e o marido se escondendo atrás das nuvens. Essa história é venérica. Aí quando ela olhou, disse, Adão, ele disse, oh. A Bíblia diz até que a morte separe, pelo amor de Deus. Fica na sua aí. Estou tentando quebrar um pouquinho. Então, não espere perder quase tudo para aprender que tudo sem Deus é quase nada. Não espere perder. Tem uma camiseta da nossa grife gospel, que é assim, ó, stop loss, pare de perder. Amém? Diga comigo, esse ano, eu só vou ganhar, menos peso, o resto, só vou ganhar, não vou perder nada. Stop loss. Você não precisa perder quase tudo para entender que sem Deus, tudo é quase nada. Então honre a Deus nesse nível que você está, para que Ele possa levar você para outro nível. Amém, irmã? Eu profetizo aqui para as mulheres, pega aí minha esposa, com as duas mãos. Deus vai te dar uma máquina de lavar nova. Não, estou brincando. Eu profetizo para as mulheres aqui, Deus vai te dar uma casa top da galáxia. Amém? Eu nunca vi ninguém receber as coisas com a mão assim. Faça assim com a mão. Quem tem mão aqui? Pelo amor de Deus, irmão. Eu sei que língua tem, mas assim, mão, agora é mão. Diga assim, ó, eu recebo, ainda este ano, todas as promessas cumpridas na minha vida. Amém? Mas não se embriague, irmã, com nada do que Deus vai te dar. Use essa casa para fazer célula, vai ficar farelo de bolacha lá no seu sofá branco de couro, mas use tudo que Deus está querendo te dar para glorificar o nome dEle, em nome de Jesus. Salmo 127, versículo 1, homens, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Versículo 2, é inútil levantar cedo, dormir tarde, comer o pão das dores. Pastor, o que é comer o pão das dores? É você, irmão, ter dinheiro no bolso e não ter tempo nem para comer. Quem é que já passou fome sem dinheiro, além de mim? Quem já passou fome sem dinheiro? Quem já comeu na lata do lixo, como eu aqui? Quem aqui já passou fome com dinheiro no bolso? Tinha dinheiro, mas não tinha tempo para comer, além de mim. Alguém? Uma vez eu preguei no Rio Grande do Sul, irmão, eu sei que eu vendi quase 100 DVDs, na época do DVD, deve fazer mais ou menos 70 anos. E eu vim de lá, ganhei uma oferta de R$1.000, e saí de lá, e começou a escurecer, eu peguei a freeway, e não tinha nada aberto. Eu, a minha esposa, lembra, amor? Oh, depois desse amor aí, sabe que, né? Vai custar caro, irmã. Sabe que aqui 90% é interesse, 10% de bondade. Então, a gente passou fome, irmão, com dinheiro no bolso. Então Deus está dizendo, se Deus não edificar a casa, não adianta você pirar, irmão. Descansa em Deus, coloque tudo para a glória de Deus, e tome Deus como teu sócio, em nome de Jesus.
Amém? Eu queria encerrar e já vou encerrar aqui. Quero encerrar dizendo, se você, o que tua casa precisa, o que teu casamento precisa, o que tua família precisa, é que você transforme a sua casa, o seu casamento, numa igreja. Você tem que ensinar para a sua esposa, irmão, como é que é ser casada com Jesus. Pelo menos se esforçar. Se esforce, irmão. Eu sei que alguns aqui já ouviram contar essa história pelo menos mais 50 vezes, mas como tem novos, assim eu tenho uma desculpa. Tinha um garoto vestido de Satanás, capeta no carnaval, indo para o carnaval, feliz. Alguém aqui já ouviu mais de 10 vezes? Levanta a mão. Aí, o rapaz indo vestidinho de capeta para o carnaval, de repente começou a chover, com vento, chuva, ele saiu, entrou dentro de uma igreja para poder se agasalhar. Estava fazendo uma cerimônia fúnebre. Correu todo mundo, irmão. O primeiro que correu foi o pastor. O pastor saiu fincado, todo mundo correndo, ficou só a viúva. Ficou a viúva ali sentadinha, do lado, olhando para o suposto Satanás. E aí que ele percebeu que ele estava a caráter. Ele disse, já que eu estou aqui agora, eu vou tirar onda com essa velhinha. Chegou perto dela e disse, e antes dele falar, ela já disse, ô seu capeta, já vou aqui dizendo que eu não tenho nada contra o senhor. Quem fala muito mal do senhor aqui na igreja é o meu pastor que correu. Aí ele olhou, o capeta olhou e disse assim, engrossou a voz, né, e disse, e você não correu por quê? Tu não tem medo de mim? A velhinha disse, medo também não tem, não. E ele perguntou, por quê? O capeta, ela disse, eu fui casada com o teu irmão 40 anos. Eu conheço essa família aí. Então, isso não deve ser eu não acredito que isso é um testemunho, né, irmão? Mas, irmão, eu fico pensando como que não era esse senhor em casa. Então, se eu quero, irmão, que o meu casamento precisa, eu demorei para entender isso. Por quê? Primeiro que eu não tive um modelo na minha casa. Meus pais não sinalizaram esse modelo. O meu pai não sinalizou. Meu pai gastou tudo que tinha, carros, lotes, oficinas, casas, em casa de prostituição, em casa de adultério. Meu pai colocou a cabeça debaixo dele acima da cabeça de cima, colocou o tesão e o orgasmo dele acima da vida moral, acima da família, o prazer sexual dele acima dos filhos. E aí eu venho para a igreja, achando que aí, meu casamento, e de repente, eu me converto há 30 anos, numa época em que não se falava isso que eu estou falando, principalmente o pastor. Gedão, o primeiro livro que eu escrevi foi Família à Luz da Bíblia. Faz uns 20 anos, eu quase fui disciplinado. Me chamaram, fizeram uma reunião na igreja, que eu congregava na sede, Assembleia de Deus, para me disciplinar. Porque o que eu falava ali de sexualidade era coisa muito forte. E aí o meu pastor na época me chamou e disse, pastor Jean, toma cuidado com essas coisas que tu estás pregando aí. Eu disse, por quê, meu pastor? Ele disse, porque essa cidade é pequena, vai que tu trai a tua esposa. Olha o escândalo que não vai dar para a igreja. E o que eu vou falar aqui, irmão, não é com alegria, é com muita tristeza. Os 3 filhos desse pastor caíram nesse pecado. Os 3. Então, a gente tem que tomar cuidado, gente. Eu me converti numa época que a igreja não me ensinava. Nós aqui, a gente convida os casais e obriga os namorados. Aqui tem casal de namorado, a Amanda e o Diácono, estão namorando faz 22 anos, né? E a gente chama para quê? Para que eles não cometam o erro que a gente cometeu. Se, irmão, o dia que eles me chamarem para dar atendimento de casal, eu vou sovar os dois. Eu não vou sovar ela, que ele tem 3 metros, então eu não vou sovar ele, mas... Porque todo culto de casais eles estão aqui, aprendendo. Vão errar se quiser. Então, irmãos, a igreja não é a melhor maneira de cuidar do casamento, é a única. Quer salvar teu casamento? Venha para a igreja, frequente igreja, frequente culto. Escolhe a igreja menos pior possível e frequente essa igreja.
Escolhe o pastor, assim, que ele pode ter vários modelos, vários defeitos, mas que o casamento dele seja ilibado, seja íntegro, seja modelo. E congregue esse pastor. Honre esse pastor, se inspire nele. Se inspire num casal de pastores que sejam modelos para você. A igreja é a única agência relacional e socializadora que Deus colocou na face da terra. Ainda continua sendo aqui, que a gente ouve o tipo de coisa que a gente está ouvindo. Pastor, mas na internet tem muito pastor melhor do que você, com certeza. Eu digo que seu casamento está em crise, ligue para o Cláudio Duarte, ele vem na hora. Ligue para o Luciano Subirá, ele vem correndo atender você. Então, irmão, desenvolver uma atividade na igreja é a melhor maneira de atrair bênçãos ao casamento. Tem muitas besteiras que eu não fiz por meus compromissos com o altar. Eu pensava, essa semana eu vou dar uma pecadinha. Aí alguém ligava, pastor, Jean, pode vir pregar aqui? Eu digo, essa semana eu não posso pregar. Semana que vem eu peco. Aí ligava, pastor, vem fazer uma palestra para casar. Eu digo, agora eu vou ter que ficar 2 semanas sem pecar. E um dia eu comecei a pregar, escrever livro, eu disse para Deus, eu devo ser o cara. Ele disse, não, tu é o pior tipo de crente que existe. Mas como assim, Senhor? Eu disse, rapaz, tu é tão perigosinho, que eu tenho que estar o tempo todo, assim, igual a criança, trocando os brinquedinhos, para ti não fazer arte, para ti não fazer besteira. Tu é o pior tipo de crente que tem, que não pode ficar sem fazer nada, senão tu apronta. Sabe aquelas crianças arteiras, irmão, que você tem que estar o tempo todo dando alguma coisa, assim, imperativas? Sou eu. Há um texto em Neemias capítulo 6, versículo 3, chamaram Neemias, e ele disse, eu não posso descer, porque eu estou fazendo uma grande obra. Então entenda, irmão, as pessoas que mais pecam, são as que menos fazem. Por quê? Porque não são protegidas pela terapia ocupacional do ministério. Quem está me entendendo aqui? Então se envolve em alguma coisa, irmão, quando você fica avulso, fica muito fácil de você ratear. Agora tem funções aqui que se você ratear, você vai ser obrigado a confessar. Aí eu digo, Satanás, eu até queria, mas eu vou ter que dar um tempinho aí. Outra hora a gente conversa, tá bom, Satã? Hashtag, não estamos juntos, mas valeu. Então, irmão, se envolva com a igreja, faça alguma coisa, senão você vai ficar esse crente Nutella a vida inteira. Roda gigante. Um dia está lá em cima, um dia está lá embaixo. Pastor, mas eu consigo não fazer nada e continuar voando. Então eu vou entregar a chave da igreja para você, que você está mais crente do que eu. Mas vai o conselho de pastor, irmão. Se envolva. Tenha compromisso. Uma que há uma necessidade. E outra que Deus te chamou, Deus te criou para você servir pessoas. Minha irmã hoje, meio-dia aqui na casa de oração, estava dizendo que o coração dela se enferveu quando eu disse que a gente está fazendo uma sala sensorial aqui na igreja para pessoas, crianças autistas e com TDAH. E ela diz, Deus, eu quase perdi a minha vaga na PAI, ela trabalhou na PAI o ano passado, ela era CT, eu acho. Quando troca todo ano, é CT? É isso? E aí, ela disse, Deus, me dá essa vaga, Senhor, eu gosto tanto de trabalhar com crianças especiais, eu até vou trabalhar na salinha ali, que o pastor Jean vai. Essa semana, 3 vagas de oportunidades em lugares diferentes. Uma delas, esse trabalho na PAI, que ela não queria sair. Então, irmão, os lugares mais lindos que eu fui porque eu prego. Eu deixei de fazer muita coisa errada, muita besteira, porque eu prego. E eu quero citar o último texto aqui, eu prometo em nome do Padre, e do Espírito Santo, que eu termino. 1 Coríntios 16, 19 diz assim, saúda-vos afetuosamente no Senhor Áquila, que não é a penetra solteira que está lá em cima. Áquila que é um homem, o irmão Agenor quando leu a Bíblia pensou que era mulher, nome de mulher. Áquila e Priscila, e olha como que termina o texto. Com a igreja que está em sua casa.
fecha a conta, passa a régua. Paulo está dizendo, você sabe por que Áquila e Priscila, que vocês são uma bênção? Porque há uma igreja na casa de vocês. Eu termino como eu comecei. Tudo que o diabo quer é que a sua casa não seja uma igreja e que esta igreja não seja uma família. É tudo que ele quer. Mas a partir de hoje você vai ver esta casa como uma família e você vai ver a sua casa como uma igreja. Fique em pé em nome de Jesus. Aplaudindo a Jesus. Minha esposa, por favor, come here, let's go, my friend. Vamos cantar? Fica de frente aí para o seu cônjuge. Bota o clima para nós aí, nas lâmpadas, nas luzes. Então nós vamos estar ministrando uma palavra de oração agora. E depois a banda vai estar louvando. A minha esposa vai estar orando. Eu gostaria que você nessa oração, principalmente os homens, olha aqui homens. Nós temos dificuldade de olhar na baguinha do olho, já viu? A gente olha, mas não encara. Isso é da infância. Então olha aí no olhinho dela, bem no olho dela, enquanto a minha esposa vai estar fazendo esta oração. E depois da oração você vai dar um beijo, um abraço. Eu gostaria de coração que você pedisse perdão, de coração, diz, me perdoa. Por quê? Não, por tudo. Me perdoa. E diga assim, eu quero a partir de hoje ser algo especial na nossa vida. Os nossos filhos nos verão como modelo relacional. Glória a Deus, paz do Senhor, meus irmãos. Quem já fez academia aqui? Eu é direto. Mesmo que a gente faça academia um só dia, no outro dia a gente está quebrada, né? A gente pensa em tomar um remedinho, mas o que vai fazer efeito é você não tomar o remedinho e continuar a academia. Talvez você se sentiu, mas essa palavra está meia forte. Nós temos 31 anos de fé, já passamos por muitas coisas. Mas eu louvo a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E ouve o seu pastor, porque ele é um homem de Deus e um profeta, que talvez a gente ache muito pesado essa palavra. Mas eu posso te garantir que vem da parte do Senhor. Amém? Baixe sua cabeça. E neste momento eu gostaria de pedir a nossas irmãs e os nossos irmãos para que ore um pelo outro. Esqueça de você agora e ore pelo seu cônjuge, para que Deus fortaleça ele. Senhor Deus e Pai, sim, Jesus, talvez seja difícil, Senhor, essa palavra, talvez a gente não concorde, mas eu sei que em algum momento da vida dos teus filhos eles irão passar por situações em que o teu Espírito Santo vai fazer lembrar esta palavra. Há muitos momentos difíceis, Pai, mas eu te peço nesta noite que o teu Espírito Santo faça os teus servos lembrar. Porque, Senhor, o casamento, Senhor, ele é muito importante. Nós, Pai, decidimos para uma nação, para uma cidade. A que filhos nós colocaremos, Senhor, nessa sociedade, Pai? Verdade. Por isso, Pai, em nome de Jesus, um dia chegaremos, Pai, aí no céu e Tu perguntarás: cadê os nossos filhos que Tu nos deste? E nós queremos apresentar eles, Pai, para Ti. Seja, Senhor, com choro, com tristeza, mas nós queremos colocar Jesus no coração deles, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os casais, porque se os casais estão bem, Senhor, se o relacionamento está bem, Senhor, tudo em volta, Pai, pode estar, Senhor, com o mar se levantando,
com os ventos fortes, Pai, mas Tu estás no barco. E eu creio, Senhor, que Tu és um Deus que faz, Pai, a família ser melhor a cada dia. Nos ensina, Senhor, nos dê um coração, Senhor, ensinável a Tua palavra, mesmo que doa, Senhor. Mesmo, Senhor, que faz, Pai, nós sentirmos dores. Mas, Senhor, no fim, Senhor, vai ser um remédio maravilhoso para nossas almas e as almas dos nossos filhos. Por isso eu abençoo nesta noite cada casal aqui, Senhor, que eles possam entender e compreender, Senhor, que o não de Deus é para nos melhorar a cada dia. E faça-nos entender, Senhor, a Tua palavra e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e faça